Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui bater um papo sobre o autismo. A Stephanie nasceu de período normal, 40 semanas. Eu não tinha problema nenhum durante a gravidez. E todos os exames que eu fiz durante a gravidez estavam perfeitos. Os exames depois que ela nasceu deram perfeitos, sabe? Só que o autismo a gente sabe que não detecta em exames assim, né? Pois é. Então, quando ela fez 2 anos, começou a acender um pouco de sinal de alerta pra mim, porque ela não falava e ela começou a brincar muito sozinha. Ela se satisfazia sozinha. Ela não tinha curiosidade em interagir com outras crianças. E aí eu comecei a preocupar no aniversário de 2 anos dela. Assim, desenvolvimento em outro aspecto estava tudo dentro do normal. Só a fala estava atrasada e a comunicação, né, com outras crianças e tal. E também, quando eu chamava ela, às vezes ela não respondia. Às vezes ela olhava, às vezes não olhava. Isso não me chamou muita atenção, né? Porque às vezes eu chamava Stephanie, ela olhava. Mas aí, no aniversário de 2 anos dela, eu fiz uma festinha e tava os priminhos e todo mundo junto e tal. E eu caí na besteira de levar o computador pra conectar na caixa de som, pra tocar as músicas que ela gostava, pra ver se ela dançava, interagia. Tinha piscina de bolinha, né? Tinha outras coisas. Mas, gente, ela ficou o tempo inteiro querendo estar no computador ali, só ela, aproveitando. Ela curtia, não pensa que ela não curtia, porque ela dava risada, ela gostava de ver e dançar, mas assim, ela e o computador. Aí eu falei, meu Deus, tô preocupada, né? Aí nisso ela já falava números, já falava letrinhas. E assim, todo mundo ficava impressionado de como ela sabia o alfabeto inteiro já e sabia os números assim aleatórios. Não era uma coisa que ela memorizou assim em sequência, sabe? Era números aleatórios, letras aleatórias e ela sabia e falava todas. E fazia muito puzzle. Deixa eu ver o que é puzzle. Quebra-cabeça, ela gostava de fazer no celular, no tablet, ela gostava muito. E ela fazia muito rápido, era coisa dela bater o olho assim, as primeiras tentativas já ia de certinho. Então, com 2 aninhos eu levei ela na neurologista. E eu sei que no Brasil muita gente deixa de ir porque é muito caro. Eu tinha plano de saúde e mesmo assim eu não achei médicos dentro do meu plano, eu tive que pagar a parte. E eu lembro que era assim, coisa de $400 ou R$400 uma consulta. Então era muito difícil, gente. E aí eu só queria vir embora aqui para os Estados Unidos. Por quê? Porque eu lembrei que aqui nos Estados Unidos tinha o Early Intervention, que é a intervenção precoce. E a Jennifer também participou da intervenção precoce quando a gente morava aqui, ela era pequena. Ela também teve atraso na linguagem. Eles não sabiam se por causa da gente falar português em casa, ela não estava aprendendo direito português e inglês, sabe? Então ela fez fono, ela fez terapia física, né? PT, porque ela era meio fraca, assim, não tinha muita muscle, não tinha muito força. Então ela fez terapia ocupacional, terapia física. E aí eu falei, bom, lá nos Estados Unidos, né, é tudo gratuito, a criança tem direito a esse tipo de tratamento. Bom, eu quero voltar. E eu não podia voltar, porque eu tava num processo todo de imigração e não sabia quanto tempo ia levar. Mas hoje eu vejo que a mão de Deus foi tremenda, porque foi rapidinho depois que eu descobri que ela tinha esse atraso, a gente conseguiu voltar pra cá, graças a Deus. Mas enfim, daí eu levei ela na neurologista, a neurologista em menos de 20 minutos ela falou que ela tinha autismo, sabe? A gente tava ali, foi eu e meu esposo e ela brincou e ela fez as coisas e a neuro já falou, ela tem autismo. Aí eu não aceitei, porque eu falei assim, bom, como que uma pessoa em 30 minutos vai avaliar e vai dar o diagnóstico rápido assim? Porque nos Estados Unidos não é assim. Até hoje ela não tem o diagnóstico de autismo mesmo no papel aqui. Então é complicado.
Aí ela falou assim, olha, eu vou indicar você para uma fono, porque realmente ela tá com atraso de fala, ela já tem 2 anos, ela não fala quase nada, então a gente tem que avaliar. Aí tá, eu fui na fono, mais R$400. Só que a fono era 4 sessões por 400, ou 3 sessões, não sei. Aí eu levei ela, e aí a fono também me falou, olha, ela tem autismo, tá bom, até aí tudo bem. Eu fiz o tratamento enquanto eu estive no Brasil, e depois quando eu cheguei aqui eu já corri, dei a entrada toda pro Early Intervention. E aí eles veem, é assim que funciona, você liga e fala que sua criança tem atraso para poder avaliar. Eles vêm na sua casa, traz um psicólogo, né, pedagogo, uma avaliação, terapia ocupacional e tudo, e ver o que a criança pontua. Se ela pontuar abaixo da média, ela tem o tratamento, se não, não. Aí ela não qualificou para fazer terapia física, fisioterapia, não, e o que mais? Ela qualificou para fazer terapia ocupacional, speech, que é fono, né? E a professora especial em casa para ajudar ela a desenvolver melhor. E aí ela começou a fazer esse tratamento. Gente, foi assim, ó. Ela melhorou muito, 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 muito. Aí ela já olhava quando chamava ela começou a falar palavras, ela lia, ela já começou a ler com 2 anos e meio, ela começou a ler. Eu comprava umas cartinhas que aqui tem com o nome das coisas e a figura. E ela começou assim, ó. A primeira vez ela já sabia tudo. A primeira vez que ela via, ela sabia. Aí a gente começou, meu Deus, ela sabe ler, né? Porque as palavras vinham embaixo e a figura em cima. Aí eu falei assim, talvez ela memorizou. Aí tá, minha mãe foi imprimir um monte de palavrinhas pequenas numa folha sulfite do computador mesmo. E a menina sabia ler tudo e ela lia rápido, palavra grande, palavra pequena. Para vocês terem uma ideia, octopus, aqui é considerado uma palavra difícil para criança falar. Ela falava octopus, falava watermelon, falava um monte de coisa, gente, que às vezes eu acho que ela nunca nem tinha visto a palavra e ela lia. Então era uma coisa assim surreal, com 2 anos e meio já sabia ler tudo. Só que aí ela tinha esse problema de interação e comunicação, de resposta, na verdade, porque falar, ela falava já as coisas, só que assim, não juntava as frases, falava uma palavra aqui, uma palavra ali, sabe? Ela sabia rotular tudo que vocês imaginarem, nomes de dinossauros, nomes de animais marinhos, coisa assim que a gente não sabe, e ela sabia, tá? Aí, eu peguei e não tinha o diagnóstico certo de autismo, porque eu levei ela em 3 neurologistas infantil, nenhum dos 3 me deram certeza de que ela tinha, porque ela começou a relacionar muito bem, interagir com as pessoas muito bem e brincar de faz de conta também muito bem, sempre brincou muito bem. Só que o que afetava ela era essa coisa de social, emocional. Um dos psicólogos, então ela viu daí 2 psicólogos e 3 neurologistas. Um dos psicólogos disse assim que ela tinha um atraso socioemocional de 1 ano. Ou seja, ela tinha 3 aninhos, por exemplo, e o socioemocional dela era de 2. Então ela tinha esse atraso de não compreensão, porque ela compreendia, mas o problema era uma trava ali entre ela processava e não expressava da maneira correta, entendeu? Até hoje ainda tem um certo bloqueio. Hoje ela responde bem melhor as perguntas que a gente faz, tudo, mas antes ela não respondia. Ela sabia, mas ela não conseguia responder. E isso era muito difícil para mim, porque a gente como mãe, a gente quer intrometer, quer fazer, quer ajudar, e eu não conseguia fazer nada para ajudar ela. A única forma era só continuar perguntando, aí eu mesmo respondia para ela ver como que era. Mas aí tá, aí ela começou, né, a fazer esse tratamento, aí uma das professoras falou para mim assim, olha, aplica para ABA, que é esqueci agora o nome, ABA, que é uma terapia mais para autista, né? Aí eu falei assim, mas eu não tenho diagnóstico.
Aí ela falou assim, pega o que você tem do Brasil e vamos tentar. Aí deu certo. Eu apliquei com o documento que a neurologista me deu falando que tinha autismo, aí eu consegui, mas assim, eu pagava daí pelo plano, porque essas outras terapias eu não paguei nada, nunca paguei nada. Mas essa ABA eu paguei pelo plano a coparticipação. E aí a ABA vinha em casa e fazia, e eu não gostava muito, sabe? Porque eu achava uma coisa assim muito mecânica, porque eram perguntas assim, quantos anos você tem? Aí ela tinha que falar, I'm 3 years old, sabe? Eu tenho 3 anos, e repetia 10 vezes a mesma coisa, e eu pensava, meu Deus, que coisa mais chata, mais sem graça, e ela ficava irritada. Só que depois que passou um tempo eu vi que ela estava respondendo bem melhor, porque ela foi treinada para responder, sabe? E depois agia naturalmente com as respostas. Então eu fui vendo que realmente a terapia ABA, ela funciona. Ela é chata, eu acho bem chata, porém ela funciona, ela tem uma funcionalidade muito alta. Só que aí eu parei com a ABA, porque aí foi a época que eu apliquei para ela entrar na escolinha. E aí eu tive que escolher uma escola especial porque ela fazia terapia ocupacional e fono nessa escola. E para mim ajudava muito porque eu precisava trabalhar, e aí ela ia para a escolinha e ficava lá um bom tempo e voltava para casa 3:30 da tarde. Então dava tempo de eu trabalhar e ela vir para casa ainda, sabe? E ela ter feito a fono, ter feito a terapia ocupacional, isso me ajudou muito. E a ela também, que ela fazia tudo lá. Aí, gente, eu tava indo super bem na escolinha. Agora tem a quarentena. Ai, mas enfim, ano que vem ela vai pra escolinha regular, mas ainda vai fazer lá a fono. Terapia ocupacional ela não qualificou mais porque eles acham que ela não precisa. Aí agora o problema, ela não gosta de escrever e não gosta de pintar. Ela sabe tudo que vocês imaginarem, ela sabe digitar, mas ela não quer escrever e nem pintar, porque ela não tem paciência. E outro problema dela muito assim sério sobre ela, se você mandar ela fazer algo, ela não faz. Ela já cria um bloqueio no cérebro dela que ela não quer obedecer, se for demanda. Por exemplo, você fala assim, Stephanie, pinta aqui de vermelho. Aí, porque você mandou, já não quer fazer. Então, você tem que trabalhar com ela assim, Stephanie, olha, eu vou pintar esse de vermelho. Você consegue pintar de vermelho? Tem que ser mais ou menos assim. E tem gente que não trabalha assim, entendeu? Mesmo que você fale, olha, minha filha, ela não escuta coisas negativas. Tipo, se você criar um não numa frase, ela já não vai te obedecer. A pessoa quer que ela obedece daquela forma, e aí é complicado, porque ela não vai fazer e não vai dar continuidade no que tá fazendo. Isso é um ponto muito, muito, muito chato, que daí eu paro e penso, realmente ela tem um autismo, tem um problema que é mais grave do que a gente pensa. Porque assim, as pessoas falam assim, ai Carol, ela é tão inteligente, ela não tem nada, ela é super dotada. Gente, pelo amor de Deus, ela dá trabalho, ela chora, ela faz birra, não é uma birra comum, é uma birra de algum problema que tem por trás disso, sabe? Então as pessoas assim, às vezes não entendem por que ela é autista, assim, olha pra ela e fala assim, não, ela não é autista, sabe? Ela tem os direitos dela, ela tem um problema, ela tem problema sensorial, ela não come direito. Por quê? Porque tudo que ela vai levar na boca, ela cheira. Se agradar, às vezes agrada, ela fala, delicioso, sabe? Yummy, mas ela não põe na boca e ela não experimenta. E ela fez terapia alimentar e não progrediu em nada. A terapeuta falou, olha, é impossível, a Stephanie ela não experimenta, ela não tem curiosidade em experimentar. Então, gente, é muito difícil quando a criança é seletiva. Aí a alimentação interfere no aprendizado, porque ela não concentra bem, ela fica irritada se o corpinho dela não recebe os nutrientes necessários, sabe?
Eu sempre fui contra dar sustagem para uma criança. Agora eu dou para Stephanie para ver se ela nutre, sabe? Porque ela não come um vegetal, não come uma verdura. É só carne, às vezes arroz, às vezes, muito raro comer arroz. E assim, os exames dela deu perfeito, graças a Deus, não tem problema. Mas é complicado. Só quem tem uma criança especial assim que sabe, porque não é fácil, gente, não é fácil. E aí assim, eu não aceitei o diagnóstico lá no começo de autismo porque foi muito rápido e assim, foi sem fazer algumas terapias para ver se realmente ela respondia. Então, por isso eu não aceitei. Porém, depois quando eu cheguei aqui, eu acatei tudo como fala, eu acatei todas as terapias que eles deram, sempre trataram como se fosse um autismo, entendeu? Então, quer dizer, se eu não tivesse aceitado, talvez ela não teria progredido, porque ela só progrediu porque foi incentivo, estímulo, e eu sempre trabalhei muito duro para que ela fosse estimulada e aprendesse sem eu perceber, porque hoje em dia eu vejo as coisas que eu fazia com a Stephanie e eu vejo muitas mães que não fazem nada disso, sabe? Então eu vejo que realmente eu ajudei ela a progredir, sabe? A desenvolver melhor, porque eu estimulava, eu sempre comprei material de educativo para ela e sempre tava lá. Eu acredito assim que quando uma criança ela tem autismo e os pais reconhecem que ela precisa melhorar, que ela precisa de um tratamento, a criança evolui muito mais rápido do que você ficar contestando que a criança não tem e fica preconceituosa e não quer fazer as terapias, sabe? Então, gente, eu convivi com muitas mães que têm crianças autistas, muitas mães, muitas crianças que têm respostas muito diferentes para cada coisa, sabe? Então é assim, essa coisa do autismo, ela é muito grande, muito. Não tem como você falar, minha filha não tem autismo por isso, ou ela tem por isso, sabe? Você tem que ir atrás, tem que investigar, tem que ver o que é melhor pro seu filho, o que vai fazer ele melhorar, porque a gente como mãe, a gente quer que nossos filhos melhorem. Então, é duro. Eu não vou dizer pra vocês que não é duro você ter um filho com autismo. É duro, é difícil, entendeu? Só que você precisa fazer o que é melhor pra ele. Você precisa fazer as terapias, você precisa que ele melhore. E o empenho de uma mãe pode ajudar muito no desenvolvimento do seu filho. É isso que eu acho, sabe? Bom, o papo de hoje é esse. Se ficou dúvidas, pode escrever para mim que eu respondo. Eu faço outros vídeos respondendo questões do tipo. Mas o caso da Stephanie foi esse. E a gente continua, então, fazendo a fono e terapia ocupacional só até o verão, e depois em setembro já não tem mais. Mas enfim, eu vou dando updates aqui, vou falando como que tá indo o desenvolvimento dela. O problema maior dela então é sensorial e de behavior, que é o comportamento, né? O comportamento dela que é meio complicado de se lidar, mas ela tá desenvolvendo muito bem mesmo, ok? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês cuidem bem dos seus filhos, que dê a eles o que eles realmente necessitam. Se for terapia, que seja, gente. Vamos cuidar das nossas crianças para elas desenvolverem da melhor forma possível e ter uma qualidade de vida o melhor possível, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os filhos de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.
B, né? E, G, O. Muito bem, é O mesmo. É, mas tem que começar daqui, ó. Começa daí. It's a happy face. Circle. Nose. Mouth. Uau! Quer que a mamãe pinta a unha? Vai, coloca aqui, deixa a mamãe fazer. One. It's pink. Do you like? É areia? Yeah. Wow. Monkeys. Can I have a piece? Can I have a piece? Mommy. Alright. Wow. Wow. What color is this? What color is this? Blue. Good job. Oh. December. April. February. March. This is the month that we are. October. This is the month of your birthday, Stephanie. Look. November. Look. September. January. I give you here. March. Oh, this is a day of the week. May. Brush. That's a brush. Brown. Brown. Very good, Steffi. And this is what? Good. Good. Bosch. Bosch. Box. Box. Fala engraçado.
Where's Disney World? Over there, Mom. You wanna go there? And where we live? Show mommy where we live. Where's New York? Up there, right? Cold weather. É o Papai Pig? Coisa aqui. Ai, meu Deus, que foi arrumar? Garbage. Oh no, Mommy's gonna go into the garbage. Okay, let's go. 3, 2, 1, É go. o Papai Pig?